ou escreva aí o seu comentário na live. 18h14, agora comigo aqui no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Sempre um prazer estar aqui com você. Bom, conforme o senhor disse, veio a resposta na sexta-feira do TRE, só que a resposta não é o que os defensores esperavam, né? O TRE indeferiu o pedido de referendo. Mas na verdade, Pedro, quando a gente lê o texto assinado pelo desembargador, ele coloca por hora. Sim, ele manda a Câmara por hora. Ele manda a Câmara corrigir. Porque fazer a correção e, se houver interesse, retornar com o pedido. Sim. O que ele quer dizer? Não é um indeferimento, dizer, olha, indefiro porque não há condição nenhuma, porque era o que o governo apostava, que na verdade seria um indeferimento que não teria muito o que fazer. Na verdade tem. O que cabe agora é um recurso. Esse recurso ele é na esfera administrativa, porque a decisão do TRE São Paulo é uma decisão administrativa, então ela não vai para a esfera do judiciário ainda, sobre esse tema não, e existe um entendimento, uma dificuldade de entendimento mesmo, Pedro, porque, de fato, a lei orgânica do município e de outras várias cidades, e vai aparecer essa confusão até nos referendos e plebiscitos do Congresso Nacional, que colocam que a população tem direito de exercer o seu pedido através da participação popular, através de leis de iniciativa e de referendo. A população coletando 1%. Isso é um método, é uma forma de você entrar. Uma outra forma é a própria Câmara Municipal, sentindo-se ali prejudicada ou prejudicada parte da população, ela entrar com um pedido, aí sim com um projeto de decreto legislativo. O contrário ficaria errado. Imagine se isso estivesse na mão do presidente decidir se tem um referendo ou não. Não está na mão dele. Não. Nem em um caso e nem em outro. Mas a Câmara Municipal tem uma lei que foi aprovada pela Câmara, mudou a legislatura, a correlação de forças mudou, porque poderia acontecer, porque os vereadores que votaram ano passado para fechar para Guarulhos, 50% não tinham sido reeleitos. Vereadores, vamos supor que essa nova Câmara, que bom que fosse assim, né? Essa nova Câmara que tomou posse, não, pera um pouquinho, nós vamos votar um pedido aqui para que seja feito um referendo. Aí é pela mesa, aí é por decreto legislativo. Neste caso, que diz a lei orgânica, no artigo 12, se eu não me engano, é isso. Que diz é isso. Quando o legislativo quer, quando ele se sente na obrigação de fazer o chamado referendo. Ele chama por decreto legislativo, porque não pode ser vontade individual de um vereador, mesmo que este vereador seja o presidente da Câmara. Na outra ponta, você tem quando a população se sente lesada. Quando a população quer se revoltar do ponto de vista de uma lei, ela recorre a quem? Recorre às assinaturas. E qual que é a lógica, Pedro? Por isso nós temos certeza que com o recurso o desembargador vai rever a posição dele, porque agora vai para o desembargador, mas vai para o pleno do TRE. Então vai para os outros desembargadores que vão julgar. E julgar à luz do quê? Da lei municipal. O que diz a lei municipal? Que é a lei orgânica. A lei federal joga para a lei municipal. O que diz a lei municipal? 1% de coleta, entrega para o presidente elabora um parecer e manda embora. Manda para o TRE. Mas no entendimento do desembargador, que eu li atentamente, há uma contradição na nossa lei orgânica, porque lá na nossa lei orgânica diz que a Câmara tem que referendar o referendo, o pedido de referendo. Não há contradição. Quando a Câmara fala que tem que referendar, ela tá se dirigindo quando os vereadores quiserem se reunir para poder apresentar um projeto de decreto legislativo, que é o que eu disse o exemplo do ano passado para esse ano. Vamos supor que essa atual legislatura, descontente com a tomada de decisão da legislatura passada em determinada lei, como é o caso da prorroga, eu digo, não, espera um pouquinho, nós vamos fazer um decreto legislativo. Ela tem competência para fazer o decreto legislativo. Ela precisa coletar 1%? Não. O contrário também é verdadeiro. Quem coleta 1% não precisa do decreto legislativo. Ou é um ou é outro, não são os dois juntos. Porque o desembargador entendeu que foi uma ação única do presidente da Câmara, Martelo. Porque ele está entendendo como o prefeito entrou com um ofício, protocolou um ofício, tanto é que na decisão dele ele coloca que não vai entrar no mérito das argumentações do prefeito. Ele diz, prefeito, sim, isso aí não é com você, ainda. Entendeu? Não chegou para você ainda isso, o assunto aqui é Câmara e Tribunal Regional Eleitoral. Quando ele entra com o pedido, o que ele diz lá? Olha, o pedido pode ser corrigido. Só que o entendimento dele, o que corrige é um decreto legislativo. Porque ele tem o entendimento que a lei é de iniciativa do prefeito,
Logo, se é de iniciativa do prefeito, o legislativo tem que se manifestar. Toda lei é assim, mas o legislativo já se manifestou. É isso que o prefeito, quando mandou o ofício lá, esqueceu de dizer, que ele aprovou a lei em dezembro. Ele esqueceu de colocar no entendimento, dizer, olha, nós já passamos pela Câmara. A Câmara não deve mais ser consultada para nada, porque, como você disse anteriormente aqui no seu comentário, se eu sou da população, estou coletando 1% de assinaturas, Sim. e a Câmara vai ter que votar de novo, a mesma Câmara, que 50% que está lá se reelegeu, é a mesma Câmara que no ano passado disse não à continuidade da Proguaru. Como é que essa Câmara tem legitimidade para poder dizer se vai ter referendo ou não? Aí, se eu precisasse do plenário da Câmara, eu pediria para qualquer vereador, não precisaria pegar 15 mil assinaturas. Aí você recorre aos vereadores, para você usar a parte da lei orgânica que melhor se encaixa. Qual que é a parte? Que diz que pode ser um decreto legislativo. Quem é que pode elaborar decretos legislativos? A mesa da Câmara, ela pode elaborar. Ela elabora e coloca, vai ter um referendo sobre a lei X, sobre a lei Y. Aí ela atendeu o requisito dela. Tanto é que se amanhã ou depois esse mesmo desembargador receber um pedido da Câmara Municipal, dizendo, olha, tal lei, vamos esquecer essa da Proguaru, tal lei precisa ser revista, precisa passar por um referendo, revista ou não, né? Passar por um referendo, o que esse desembargador vai fazer? Ele vai pedir 1% de assinatura? Não, vai pedir. Não, porque não cabe 1%. Só cabe cumprir decreto legislativo. Ou você cumpre um ou você cumpre outro. Nunca é os dois. Senão estaria escrito lá. Coletar 1% de assinaturas e não mandar para o presidente da Câmara. Coletar 1% de assinaturas, aprovar o decreto legislativo, aí manda para o presidente da Câmara encaminha. Não está escrito isso lá. Bom, pelo eu entendo que o presidente Martelo, ele até falou na sessão hoje que vai entrar com recurso, não é isso? Não, o recurso será feito. Ele deu a palavra hoje para a gente, para um grupo de vereadores, para os trabalhadores que estavam hoje, teve uma nova reunião com o presidente Martelo, e ele prontamente disse, não fique dúvida nenhuma que eu não vou entrar, porque também tinha uma especulação de gente do governo dizendo, mas agora o presidente não vai assinar porque ele foi até onde ele podia ir. Não, o presidente já assumiu o compromisso hoje, dizendo, olha, o recurso será feito, será elaborado e nós vamos encaminhar para o tribunal. Por enquanto é um recurso administrativo, vai para o pleno, nos próximos dias é obrigado a julgar esse recurso. Aí você pode me perguntar, ou as pessoas que nos assistem perguntar, vereador, mas qual a base que eles vão utilizar? A base que eles vão utilizar é a lei municipal. Se quem cria a lei municipal, na figura do seu presidente, está dizendo que existem dois instrumentos, que é o que está escrito lá, o decreto legislativo e o referendo é outro, como é que o Tribunal Regional Eleitoral vai dizer, não, mas tem que ser desse jeito? O senhor me lembrou o seguinte, aquele mandado de segurança do vereador Geleia contra o presidente Martelo, o juiz argumentou exatamente isso, que não faz sentido consultar a Câmara a partir do momento que tem 1% da população discordando de uma decisão da Câmara. Exatamente. Não foi isso? Porque é que você... É a mesma coisa, se você, uma pessoa te condena a determinada situação, você vai recorrer para essa pessoa de novo? Não, você vai recorrer em cima, você vai recorrer numa outra instância, porque senão você vai perder de novo. É a mesma, Pedro, você me pediu isso, eu já te disse não. Você vai pedir de novo? Fala, não, mas já te disse que não dá. Então, ou seja, é a mesma coisa trocando em miúdos aqui. Então, eu acho que, primeiro, o referendo ele vai se realizar com todas essas, não vou dizer dificuldades, Pedro, mas era normal achar que o governo também não ia entrar a campo para poder utilizar, inclusive, o seu prestígio político para interferir em alguma decisão do judiciário. Graças a Deus, o tribunal, o presidente disse lá que os argumentos do prefeito não é o caso dele discutir naquele momento ali. Não cabe a ele, aliás, discutir. Só voltando ao mandato de segurança do vereador Geleia. O que diz o juiz aqui? Se dependesse só desse juiz para ter referendo ou não, ele já tinha dado. Porque ele está dizendo assim, espera um pouquinho, vereador... Na lógica dele. Na lógica dele. Ô, vereador, você está dizendo que mandou para lá, mas tinha que ter um decreto legislativo. Mas espera aí, vocês já não votaram nessa lei? Então. Vocês aprovaram essa lei e agora, para questionar a lei, tem que votar de novo? Não existe sentido. Então, o doutor Rafael Tocantins Maltês, que é da primeira ou da segunda vara da Fazenda Pública daqui, foi na linha do que diz a lei, ao pé da letra. Ele não alterou nada. Eu acho que ele entendeu melhor a situação. Por quê? Porque ele está mais próximo. Porque ele convive com a cidade. Agora, o magistrado, o desembargador, com todo respeito, obviamente, eles estão numa situação mais distante. E fora o ineditismo também, né? Sim. Porque a pessoa vai bater assim, mas vai fazer um referendo para a lei? Eu nunca vi isso aqui, mas vai ver agora, porque na verdade está na Constituição, está na lei federal e está na lei orgânica. Então, Pedro, o que eu queria dizer para quem nos assiste, para você, que nós temos absoluta certeza do caminho que nós percorremos.
Inclusive, antes de apresentar o referendo, antes de começar a circular, nós tomamos um cuidado de falar com vários advogados, inclusive pedimos um parecer da OAB. E o parecer da OAB disse exatamente o que a gente está fazendo. Coleta 1% de assinatura, vai para o presidente manda para o tribunal. Talvez seja importante, não sei se é possível ou não, uma sustentação oral. Será que é possível? Olha, eu particularmente acho que sim. Eu acho Tomara, que sim. que às vezes você falando, explicando é mais Sim, fácil do sim, que sim. escrever, né? Na verdade, nós vamos verificar se é possível e se os magistrados querem ouvir ou o procurador da Câmara, ou advogado, ou vereadores. Vamos ver como é que eles querem fazer isso, né? Foram muito solícitos quando nos atenderam, porém eu percebi, Pedro, porque na verdade quem é que elabora, quem assina é o desembargador. Sim. Mas é a sua equipe que elabora. Então, Assessoria. no momento ali da equipe elaborar, eu acho que ela confundiu duas coisas, justamente o argumento que a prefeitura estava dizendo. A prefeitura tinha dois argumentos, o prefeito e os aliados do prefeito. Tinham dois. Um que não era possível, porque estava nos 30 dias. Caiu essa história dos 30 dias. Porque os 30 dias é para os vereadores questionarem a lei. E eles estavam falando, não, porque passou do prazo e tal. Você viu que aqui na decisão não se tocou em 30 dias. Não há de se falar em 30 dias, é um ano o prazo para você questionar e nós estamos dentro do prazo. O segundo que eles questionaram era a questão do decreto legislativo, de ter ou não ter decreto legislativo. E essa foi a tese inicial que foi aceita, mas é uma decisão muito cuidadosa, viu, Pedro? Não é uma decisão impositiva. Cita em certa altura por hora, indefiro por hora. Por quê? Porque, na verdade, você tem condição de reverter isso, né? Bom, vereador, aproveitando, eu quero falar também sobre a Comissão de Funcionalismo Público, se reuniu hoje, pelo que eu soube, resolveram não convocar aquele servidor da Fazenda, o qual o senhor questiona, né, por perder prazos, etc. Agora ficou para a Comissão de Finanças, é isso? Então, é que, na verdade, é um debate, eu estou achando que tem muita gente interessada, Pedro, me desculpe a sinceridade, na ausência dele lá, na não ida dele até a Câmara, porque não é possível. Nós temos lá o Ministério Público, já deixou as funções, foi retirado das suas funções, 42 mil processos acumulando, os vereadores estiveram lá e, de repente, você tem essa manobra, na minha opinião, me desculpe, é uma manobra, para não chamá-lo lá. Mas ele será chamado ao Ministério Público, e digo mais, no momento que o Ministério Público estiver apurando isso, ele também vai apurar o comportamento da Câmara Municipal. Opa! Então, ou seja, ele também vai apurar porque dizer, olha, se vocês foram lá numa comissão e vocês não deram sequência, vocês sequer ouviram, e já adianto mais, a Comissão de Funcionalismo, não estou aqui querendo dizer, claro, os vereadores lá têm decisão, mas a primeira impressão que eu tive sobre este caso, com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, não foi uma impressão boa. Por quê? Porque esse mesmo servidor, ele foi notificado, ele mandou um texto de umas 6 ou 7 páginas, elaborado por um advogado, pelo linguajar, não é o dele, é o do advogado, mas ele que assina, então ele está respondendo por aquilo, colocando, entre outros absurdos, que, na verdade, deveria investigar este vereador e não investigá-lo. E essa comissão é a comissão que me deu ciência e arquivou. Ou seja, tem que me investigar. Tem que investigar ele. Oi? Tem que mandar, vou mandar. Não, simplesmente arquivou. Então, ou seja, se essa pessoa tem o poder de mandar um texto para uma comissão que recebe esse tratamento, eu só tenho muito a lamentar a situação que nós chegamos. Não é assintoso isso, vereador? Ele pediu sua investigação a seu respeito? Não só assintoso, mas ele também atua, Pedro, em cima das fragilidades do Legislativo. Infelizmente, nosso Legislativo tem várias fragilidades. E uma delas é achar que não responde pelas coisas, achar que não é com ele. Esse problema é conosco, é muito conosco, é com a cidade está sendo impactada negativamente. É assintoso, porém eu gostaria de ter uma posição mais firme, vamos dizer assim, da comissão, e que não teve. Vai ficar um jogando para o outro, e no final quem vai resolver essa parada vai ser o Ministério Público e a Justiça. Só fica um recado para os senhores vereadores: quando você permite que um vereador seja desrespeitado, você será o próximo. Sim, é bem verdade, porque se você está achando que não tem problema nenhum, que é o que nós falamos lá dentro, inclusive, da secretaria, nós fomos extremamente destratados, tivemos que nos impor, e inclusive para ter acesso a documentos, tivemos que fazer
iniciar o processo de solicitação de força policial. Porque esse servidor dizia, não, aqui não vai ver, porque eu não vou permitir que veja. Então nós vamos requisitar a força policial e nós vamos ver. Aí a turma do Deixa Disso entrou e acabamos tendo acesso lá aos processos. Né? Bom, o senhor está otimista em relação a esse recurso da Proguaru? Estou muito otimista, Pedro, eu acho que vai ter o referendo. É óbvio que você também vê pelo outro lado. O governo do outro lado está acelerando, faz um decreto, corre atrás. Por que isso? Porque tem um medo grande, o referendo muda toda essa história. Muda. Então está querendo correr e fora. Não é verdade o que colocou no ofício. O ofício tem uma parte que é mentira. No ofício que o prefeito mandou para lá, está escrito que a empresa já foi liquidada, que todas as providências já foram tomadas. Todas as providências foram tomadas, os trabalhadores continuam na ativa, os trabalhadores continuam recebendo salário, a empresa continua comprando suprimentos, ela tem patrimônio, ela continua em plena atividade. Então, mandar para lá, o que foi dizer assim, perdeu o objeto, não tem mais como ter referendo, porque a empresa não existe mais. Né? A ideia foi, se colar, colou. Felizmente, o nosso TRE aqui entendeu que isso aí é uma jogada política do prefeito, que eu leio naquela resposta e dizer, isso aí não vou nem analisar. Não vou entrar no mérito. Não vou entrar nesse mérito. Está dizendo o seguinte, isso aqui é outro problema, não é conosco. Ok. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Aguardamos qualquer novidade. Obrigado, Pedro, mais uma vez, pela possibilidade de conversar com vocês, sempre à disposição. Obrigado. 18h30, 6h30, produção. Rápido intervalo.